Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar bastante de obrigações, mas como analisar passivo da empresa, algumas nomenclaturas novas que vão surgir. Então a gente vai trabalhar bastante com isso, vai trabalhar muito essa questão das obrigações. Na aula que vem, a gente vai acabar aprofundando em balanços. Então a gente vai pegar alguns balanços lá e começar a analisar. Então vamos lá, vamos por partes. Primeira parte, a gente vai fazer o resumo da aula 3. Depois a gente vai falar de obrigações da empresa. A autoavaliação. A autoavaliação hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Então eu vou passar para vocês o link do Kahoot lá. Naquele link do Kahoot tem, além das questões para verdadeiro ou falso, essas coisas, também vai ter as questões de autoavaliação ali. Só tem 4 alternativas, mas você já consegue responder, e aí a gente volta para a aula para poder explicar cada uma das alternativas. Tudo bem? Beleza, Gabriel? Vini, tranquilo? Sibeli? Ótimo. E por fim, para pensar e responder. Boa noite, Ana Shirley. Bom, aqui o resultado real, né? O Gabriel fez primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí não deu muito para aproveitar o resultado, mas aqui dá para ter uma ideia. Então, o Gabriel em primeiro, o Lucas em segundo, o Ruth em terceiro. Depois o Lucas fez mais uma tentativa. Guilherme, a Ingrid, Gabriel, Cibele, Shirley e o Guilherme testou de novo. Ah, mas foi depois de domingo, né? Antes de domingo? Estava liberado até domingo para testar. Mas eu olho lá para ver o que houve. (6.907). Cadê? Ah, o 6.907 está lá na primeira posição. Está lá para cima. Então aqui é mais para vocês testarem, aprenderem um pouquinho, para a gente poder brincar um pouco com o conteúdo. Deixa eu fixar eu aqui. Aí não fica. Bom, balanço patrimonial. Principal demonstração financeira tem a finalidade de mostrar a real situação do patrimônio da empresa. E aí a gente falava muito de patrimônio líquido, né? Quem lembra como calcula o patrimônio líquido? Tá ali embaixo, mas não. Como que a gente calcula o patrimônio líquido ali? Então nós temos aqui, ó, o ativo, passivo mais PL. Então, o PL que eu quero sozinho é igual ativo menos passivo. Passivo. Tá passivo. Então, aí o patrimônio líquido
É o ativo menos passivo. Se eu tiver mais ativo do que passivo, significa que eu posso quitar as dívidas ou as minhas obrigações com os valores que eu tenho direto. Então, o patrimônio líquido fica positivo. Se eu tiver mais dívida do que ativo, do que ativo, significa, então, que minha empresa tem um patrimônio líquido negativo. Ou seja, se por algum motivo todo mundo me cobrar, eu não consigo arcar com as minhas obrigações. Então, o balanço patrimonial, as contas devem ser classificadas segundo os elementos do patrimônio, e ali a gente tem elementos que são qualitativos, os nomes que a gente atribui, e os quantitativos, os valores para cada um daqueles nomes. O que vai para o ativo? O ativo vai do lado esquerdo ou do lado direito da tabela? Lá no nosso modelo. Marcos, boa noite. Quem lembra? O ativo fica do lado esquerdo ou do lado direito? Do meu lado esquerdo, ativo. Do meu lado direito, passivo. E depois do passivo, a gente tem o patrimônio líquido. Pronto. Bom, a lei que demonstra o balanço patrimonial, ela é regida pelo parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 6.404 de 76. Então, cada exercício serão publicadas com indicação correspondente à demonstração do exercício anterior. Por que eu tenho que demonstrar o exercício anterior com o exercício atual? Que eu posso ter um fator de comparação. Boa noite, Ruth. Então, a gente utiliza o anterior para verificar se está crescendo o patrimônio, se eu aumentei o passivo, se a minha empresa se endividou mais. Então, tudo isso está dentro do... Por isso que a gente representa o patrimônio, o balanço de um período e depois junto com o anterior. Bom, ativo é igual passivo mais PL. Ativo, tudo aquilo que eu posso transformar em dinheiro. Passivo, aquilo que eu tenho que pagar, custos e etc. O patrimônio líquido é o que sobra entre ativos e passivos. Aplicações são as origens. Então, é de onde a gente retira o recurso. Hoje a gente vai ver de onde vem essas origens. Então, provavelmente eu tenho lá um sócio que investiu, ou uma empresa que me fez o investimento ali para eu pagar ao longo prazo. E bens mais direitos tem que ser igual às obrigações. Bom, o que constitui o balanço patrimonial? Ativo, todos os bens e direitos e demais aplicações de recursos. O passivo, origem de recurso representado pelas obrigações, aquilo que a empresa tem que pagar com terceiros, e aí isso pode acontecer por eventos que vão exigir ativos para sua liquidação. Dinheiro em caixa é um ativo. Então, eu posso pegar o que eu tenho em caixa lá e pagar as minhas obrigações com a empresa, as minhas obrigações com o governo, etc. E o patrimônio líquido, recursos próprios da entidade, que o seu valor é a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo. Quais são os aspectos qualitativos que nós temos nele? Patrimônio, bens, dinheiro, móveis,
máquinas, veículos. Direitos, duplicados a receber, promissórios a receber. Obrigações, duplicados a pagar, salários a pagar, imposto a pagar. Então, são os nomes que nós atribuímos para cada um dos aspectos que nós temos. E os quantitativos são os valores que eu atribuo para cada um desses aspectos. Então, por exemplo, dinheiro em caixa lá tem 50 mil, móveis 10 mil, máquinas 20 mil, veículos 150, duplicados a receber 35 mil, promissórias a receber 5 mil, duplicados a pagar 10 mil, salário a pagar 80 mil, imposto a pagar 5 mil. Então, de obrigação, a empresa tem 95 mil reais de obrigações a cumprir. De bens e direitos, ela tem ali 200, 230, 265, 270 mil. Então, o que significa isso? O patrimônio líquido vai ser 270 mil menos 95. E aí tem que lembrar que o balanço patrimonial é uma foto num determinado instante. Então, tirei a foto ali, aquilo é o que está sendo representado. Então, não... Ah, Alexandre, mas ela faz isso todo mês. Sim, ela faz isso todo mês, mas eu tenho, naquele momento, essa situação. Lei 6.404/76 é aplicada à administração privada. Então, é com ela que nós vamos trabalhar na aula, tá? E aí a gente tem o artigo 1º, companhia, sociedade terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade do sócio, do acionista, é limitada ao preço de emissão das ações. Então, quando você vai comprar uma ação na bolsa, você está comprando um pedacinho da empresa. Então, você tem um pedacinho da empresa. Lógico que as ações ali são divididas em principal, ordinária, né? Mas aí é uma forma de você poder dar tomada de decisão para o investidor. A fim de cada exercício social, a diretoria deve elaborar, com base na escrituração, as demonstrações financeiras que devem exprimir com clareza balanço patrimonial, demonstração de lucro e prejuízo acumulados, demonstração dos resultados do exercício e o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, a gente vai aprender mais para frente, e aí como que a gente trabalha como que a gente demonstra esse fluxo. Ativo é o conjunto de bens e direitos, tudo que a empresa pode transformar em dinheiro. Então, ali a gente tem dinheiro em caixa, esse é o ativo circulante, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoque, despesa, numerário em caixa, depósito bancário, mercadoria, matéria-prima e títulos. Ativo não circulante são as contas que registram os ativos a longo prazo e permanecem na empresa por diferentes exercícios. Então, por exemplo, móveis, equipamentos ou veículos são ativos, mas ela fica na empresa por um longo tempo. E depois ele vai depreciando com o passar do tempo, né? Aí ele começa a perder valor e aí ele vai entrando em depreciação. E os passivos circulantes são obrigações da empresa a curto prazo, registradas e pagas em menos de 12 meses. E os passivos não circulantes são o registro das obrigações que a empresa possui a longo prazo. E levam mais tempo para serem pagas. O que a gente tem ali? Empréstimos que a gente faz com o banco por mais de um ano, né? 72 meses. O Santander, ele entrou com aquela, agora na pandemia, né? Ele entrou com uma possibilidade, a gente não fica parado, a gente te ajuda. Então ele pegou um monte de empresas, eu te ajudo, pegava o que ela estava devendo, todo o saldo dela, e dava um novo empréstimo para 72 meses. Aí, no final das contas, o que o banco está fazendo? Aumentou o prazo para a empresa, pode até ter reduzido
a parcela lá que ela tem que pagar. Só que no final de 72 meses, a empresa vai pagar muito mais do que ela esperava pagar. Duas situações. Primeira, não tem jeito, eu preciso disso para arcar com as minhas obrigações. Salários, impostos, fornecedores. Então, não tem jeito, é o único caminho? Então vai para lá. Não, Alexandre, na verdade, eu posso usar outros recursos e não preciso renegociar esse empréstimo. Então, calcula direitinho para não correr o risco de você pagar mais do que você precisa. Então, essas são formas de você identificar. Nós vimos também a liquidez corrente, vai mudar para vocês, que indica a capacidade dela pagar as suas dívidas. O ideal da liquidez corrente é que o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que o resultado seja maior que 1. Se for maior que 1, significa que a empresa consegue arcar com as suas obrigações em qualquer situação. E ela tem o bastante para pagar as dívidas. Se for menor que 1, a empresa não possui disponibilidade para quitar as dívidas. Então, se vocês forem participar de licitação, por exemplo, ele vai te pedir a liquidez corrente da empresa. Então, ele quer saber do seu ativo circulante pelo seu passivo circulante, qual que é o resultado. Se for menor que 1, eles já te desclassificam da concorrência. Porque não tem, caso ocorra algum problema, você não tem como arcar com as suas obrigações. Bom, resumindo a aula 3, foi tudo isso. Foi tranquilo? Vou mudar de lado aqui. Foi sossegado? Lembraram aí do balanço patrimonial, bens e direitos. E agora a gente vai falar de obrigações. Origens e aplicações. Para conseguir os bens e direitos, porque a empresa precisa para explorar suas atividades, ela precisará de recursos. E de onde que saem esses recursos, pessoal? Você precisa investir na empresa para fazer a abertura dela. Então, você entra com capital inicial. Esse capital inicial são a origem do recurso que foi aplicado na empresa. E aí, essa origem pode ser dos sócios, por exemplo, eu entrei com 1.000, a Ruth entrou com 1.000. Então, nós entramos, a empresa foi formada com um capital de R$2.000. Esse capital, 50% foi o Alexandre, 50% foi a Ruth. Então, nós temos um capital e a sociedade é 50-50. Aí eu quero investir em algum negócio e eu preciso de, sei lá, R$5.000. Se eu falar para o cara, você tem que entrar com 5.000. Eu e a Ruth nós entramos com 1.000. Deu 2.000. O cara vai entrar com mais do dobro do que a gente. Ele vai ficar com toda a empresa? Ele está comprando a empresa? Como que a gente poderia dividir isso? Então, eu entrei com 1.000. Eu tenho que parar de fazer número com 0, né? Só com reta fica fácil. A Ruth entrou com 1.000. Aí, quem que respondeu que eu não vi? Pulou aqui a mensagem, eu não vi. Respondeu direitinho. Boa, Gabriel, isso mesmo.
ele teria a maior parte da sociedade. E aí, como que a gente vai calcular isso? 1.000. Vou colocar aqui 1.000 também. E o outro cara lá, o terceiro, vou chamar de T aqui para ficar fácil, entrou com 5.000. Então, quanto que foi usado para gerar capital da empresa? Quanto que nós usamos para gerar capital da empresa? O capital da empresa foi feito 1.000 do Alexandre, 1.000 da Ruth e 5.000 do terceiro, 7.000. Para saber qual vai ser a representação, então 7.000. O cara que entrou com 5, ele tem quantos por cento? 5.000 dividido por 7.000. 5.000 dividido por 7.000. Isso dá quanto? Quanto que é 5.000 por 7.000? 0,7, sobra 1. Já acharam aí? 71% da empresa do cara. Ele entrou com 71% do capital. Sobrou 29. Desses 29, eu vou dividir por 2. Então vai dar quanto aí? 14,5. Então, a Ruth e o Alexandre são responsáveis por 14,5 da empresa. Você já deve ter assistido o Shark Tank lá, né? Eu sempre esqueço o nome da menina ali, mas tudo bem. A 14,5%, tá, pessoal? Lá no Shark Tank, o cara vai lá, eu estou interessado no investimento, 350 mil por 20% da minha empresa. Geralmente ele chega lá com 10% da empresa, né? O número que eles gostam de colocar. Então, o que ele está falando? Minha empresa vale 3 milhões. E aí, quais são as outras perguntas que surgem ali? Legal. Quantos clientes você tem? Qual que é o ticket médio? Quanto que você está tendo? Qual foi o faturamento no ano anterior? Qual que é a sua receita? Boa. Tudo isso são informações para falar, legal, você está me falando que vale 3 milhões, só que você não está faturando isso, eu estou entrando com mais de metade do valor, estou entrando no risco, né? Porque pode dar errado, e aí o cara tá. E ele vai decidir se vale a pena investir ou não. Dependendo da situação, vale a pena, dependendo, não vale. Pode ver que muitas vezes o know-how do investidor, eles solicitam o know-how e o investimento vai um pouco abaixo do que eles propuseram no início. Justamente com qual objetivo? Vou pegar lá o Apolinário, por exemplo. O Apolinário é dono da Polishop e ele tem uma estrutura para vender produtos. Então ele usa aquilo ali para fazer venda de produtos. O cara é mais voltado para franquia. O Shiba é muito focado em franquia voltada para alimentação. Já o carinha lá da Chili Beans, voltado para quiosques, outros modelos de negócio, mas que não tenha tanto um ponto fixo, né? Ele precisa de um ponto mais movimento. Ele pode ficar num lugar mais no meio ali. Então, ele vai pensar muito nesse tipo de estrutura. E pode ver que quando entra uma empresa que é de acordo com eles não pensam muito para decidir. Eles vão lá, validam para ver se vale a pena ou não. Não, a proposta é essa, você quer, não quer, é o que eu posso fazer. E acabou. Mas isso tudo com base nas informações da empresa. Então, aquela informação lá da balanço patrimonial, resultados, traz para o investidor uma noção do que está acontecendo. Se eu chegasse para o cara e falasse, olha, hoje meu faturamento foi de 80 mil. Só que eu tenho custo de 70. Então, estou tendo lucro de 10 mil.
A empresa é boa? Não entendeu o 71? Ah, eu já volto nele. Então, só para retornar com a Cibele aqui. Cibele, imagina assim, eu entrei com 1.000, a Ruth entrou com 1.000. Então, nós dois juntos abrimos uma empresa com R$ 2.000. Então, nessa situação, gaguejei tudo agora. Nessa situação, cada um tem 50% da empresa. Só que para dar continuidade no trabalho, dar sequência no trabalho, nós precisamos de investimento de R$ 5.000. E nesse investimento, veio uma terceira pessoa que vai fazer o investimento de 5.000. E aí a minha pergunta foi, a pessoa comprou a empresa ou a gente dividiu a sociedade? E aí a gente estava comentando que uma das formas é dividir a sociedade. Por quê? Como que ele faz isso? O capital de origem da empresa, os R$ 7.000, foi composto por 5.000 do terceiro, então 5.000 por 7.000 dá 0,71 alguma coisa. Então ele ficou com 71% da empresa. Os R$ 1.000 que a Ruth investiu e os 1.000 que eu investi, vai ser responsável por 29%. E aí, esses 29% vai ter que ser dividido entre nós dois. E aí vai dar 14,5 para cada um. Ficou claro agora? Entendeu de onde saiu? Ótimo. Bom, o que é recurso? Tudo aquilo que a empresa utilizou para investir no negócio por ela explorado, com a finalidade de ganhar um ganho sobre investimento. Então, vou pegar vamos pegar a área de educação. Vou pegar um exemplo bem legal que dá para trabalhar bastante agora. A Google liberou o Google Meet para fazer gravação, para todo mundo que tinha conta de empresa lá, pagava para o Google para usar o e-mail dele, os recursos do Google. E ele liberou de graça. Até aí, pô, legal, o Google é bacana. O Google é legal? Nesse ponto, ele foi legal com as pessoas. Só que em setembro, dia 20 de setembro, para ser mais exato, ele falou assim, não, dia 30 de setembro. Ele falou assim, olha, a partir do dia 30, eu vou cancelar essa funcionalidade do Meet para quem é o Enterprise, o plano básico dele. Você só vai poder utilizar esse recurso se você for do plano Enterprise, for uma empresa que está pagando bastante para utilizar. Logo na época, a gente já, putz, e agora? O que a gente faz? Porque o Zoom, 40 minutos. Nossa aula está levando em média aí 1h30, 1h20. Então já não ia dar. O Meet ia cortar isso. E a gente pensou em outras soluções, e tem diversas outras soluções aí no mercado. O Google percebeu que a maioria estava procurando solução para sair. O que ele fez? Não, pessoal, vou ser legal com vocês. Até dia 21 de março está aberto. E manteve. Por quê? Estrategicamente, ele fez o investimento para as pessoas adquirirem o recurso. A partir do momento que ele fala, eu vou cortar, e ele viu que as pessoas estavam saindo, um monte de pessoas, um monte de empresa, ia simplesmente falar, não vou pagar mais o Google, porque o recurso que ela estava usando era o Meet. E eu tenho empresas que me procuraram, que a minha orientação foi, não, contrato o serviço do Google lá e trabalha com o Google Meet. Alexandre, vai cancelar, o que eu faço? Corta, tem esse aqui que faz. Não cortaram porque liberaram até 2021. Mas perceba que o Google investiu para poder atrair clientes e fazer eles mudarem de faixa. E esse investimento tem que sair de algum lugar. De onde que saiu? Anúncios que ele acaba utilizando. A Alphabet tem outros mercados que ela acaba trabalhando, então ela investe para que isso possa crescer. Então, esse recurso foi um dinheiro investido,
ou material, equipamentos, ferramentas que eles liberaram para os usuários utilizarem. Tá bom? Aplicações. São os bens e direitos adquiridos por ela através desse investimento. Então, a partir do momento que alguém investiu na empresa, a gente abriu lá a empresa, eu começo a explorar um serviço ou um produto que eu estou produzindo. E por isso, eu começo a receber direitos e adquirir bens por causa desse serviço que eu estou explorando. Estou fazendo uma exploração ali. Esse investimento, conforme eu vou recebendo, eu posso ir, de alguma forma, investindo ele em materiais, equipamentos, fazendo aplicações que têm o objetivo de fazer aquele capital crescer. Conforme vai crescendo, o objetivo é que essa empresa, em algum momento, pague o sócio, se pague ali como todo, e ela continue evoluindo e se sustentando por suas próprias pernas. Então, o objetivo, quando você abre a empresa, é que ela vá crescendo e chega num ponto que ela mesmo se sustenta. Ah, não, pode deixar que daqui ela se vira. E deixa ela se virando. Origem dos recursos. Os recursos eles podem ser próprios, então, recurso fornecido pelos sócios, aí eu investi na minha empresa, eu criei a minha empresa. E aí é o capital social inicial. Vocês, quem fez, né, na gestão organizacional, vocês tinham lá uma atividade que era fazer o plano de negócio. E uma das perguntas era qual era o capital inicial. Então, nessa, com quanto que vocês entraram para abrir o negócio. Já os recursos terceiros, o restante do passivo composto por obrigações. As dívidas assumidas pela empresa perante a terceiros. Isso durante as suas operações. Então, como que terceiros me ajudam nisso? Para adquirir bens e serviços, pagar salários, tributos e empréstimos. Então, às vezes, a empresa precisa de outras pessoas ou outras entidades para poder arcar com as obrigações dela. E aí ela vai fazer. E aí são os empréstimos que ela faz a longo prazo, que ela tem que arcar com isso e pagar essas obrigações. Bom, pode ressaltar que a realidade da empresa, que utiliza os recursos próprios ou de terceiros, para aplicar na aquisição de bens e direitos para exercer suas atividades. Então, para comprar uma máquina, para montar uma linha de produção. Então, eu posso utilizar esses recursos para aplicar em equipamentos, aplicar em maquinários, aplicar em processos. Para cada bem ou direito adquirido pela empresa, ela utilizou um recurso pertencente ou aos seus proprietários ou a terceiros. Então, a gente pode concluir que para ter bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio, a empresa assumiu um tanto de obrigações correspondente ao total de bens e direitos. Na prática, o que significa isso? Tudo aquilo que a empresa tem, todo aquele ativo da empresa ali, surgiu de obrigações. E aí surgiu de um investimento que foi dos sócios ou de uma empresa terceirizada, ou de um terceiro. Então, toda empresa começa com obrigações. Alguém tem que acreditar na empresa para fornecer recursos para ela explorar aquele produto ou aquele serviço. Tudo bem até aí? Ótimo, Ruth. Boa, Gabriel.
Recursos do balanço patrimonial. Como que eu vou representar esses recursos na hora de fazer o balanço? Então, os recursos de terceiros são representados pelo passivo exigível. Então, marquem aí, pessoal, passivo exigível referente a recursos de terceiros. Anotaram? Anotado, ótimo. Ruth anotou, Sibeli anotou, Gabriel, Marcos. Deixa eu ver quem tá aqui. Ana Shirley. Gabriel anotou. Ana também. Perfeito. Marcos está aí? Bom, e como que eu faço o capital total investido para a empresa? Então, é a soma dos recursos de terceiros. Opa, boa, Marcos. De terceiros com recursos próprios. Então, aquilo que os sócios investiu, mais o que eu tenho de terceiro, ou passivo exigível, nós chamamos de passivo total. Então, patrimônio líquido mais o passivo exigível é o passivo total. Por que é importante a gente analisar o passivo para identificar as fontes de origem e de onde está saindo o recurso? Então, vamos pensar aí um pouquinho. Se o passivo, se o meu passivo total for composto na maior parte pelo passivo exigível, o que significa isso para vocês? Na maior parte, o meu passivo total é representado pelo passivo exigível, ou seja, recursos de terceiros. O que isso significa? Não é nem depender, Ruth, é pior que isso. É dever muito para terceiros. Imagina, se o meu passivo exigível é muito grande, significa que quem investiu bastante na empresa são pessoas terceiras. Isso impacta diretamente na hora que eu vou analisar. Falar, bom, e se esses caras começarem a cobrar? O que acontece? Será que eu tenho ativo suficiente para pagar? Então eu já começo a me preocupar. E o contrário, o passivo exigível é menor do que os recursos próprios que foram investidos. O que a gente começa a pensar sobre isso? Então, aqui, duas possibilidades de resposta. Passivo exigível, valor mais elevado que o patrimônio líquido, maior parte dos ativos foi financiados por terceiros, que indica elevado nível de endividamento. Patrimônio líquido mais elevado que passivo exigível, maior parte dos ativos foi financiado por capital próprio, transmitindo maior segurança para os credores e investidores. Quero ter segurança, o meu patrimônio líquido tem que estar maior do que o passivo exigível. Se eu perceber que o passivo está muito alto, está maior que o patrimônio líquido, significa que essa empresa está muito endividada. E aí a gente tem que começar a olhar para outras situações para verificar se vale a pena investir nela ou não. Então percebem que o passivo vai te dar uma referência do fator de endividamento dessa empresa. Será que vale a pena uma empresa que está com muitas dívidas com terceiros? Vocês investiriam? Olha lá, a Ruth já não investe. O Gabriel também não. Por quê? Porque realmente é um risco muito alto.
É a mesma coisa uma pessoa que pega empréstimo em diversos bancos. O que acaba acontecendo? Em algum momento, o risco dela aumenta tanto que o banco fala, meu, não vale a pena emprestar para você, vai que você não paga. O seu risco está muito alto. Hoje a gente tem um nome diferente para isso, né? A gente vê lá o score. Ah, o score do Serasa está baixo, tem que aumentar o seu score. Por quê? O risco de alguém emprestar para você e não receber vai aumentando, e para que isso seja mensurável, eles começaram a criar uma pontuação. E aí você consegue medir isso e validar o risco. Tudo bem? O que era o ativo mesmo? Representa onde foram aplicados os recursos que a empresa conseguiu. O que a gente faz com o recurso? A gente investe, compra produtos, materiais, ferramentas, aplicações, processos, contrata funcionários. A gente está investindo em ativos. E aí esses ativos podem ser gerados pelos proprietários ou por terceiros. Ao se analisar o ativo, é possível saber onde os recursos obtidos estão sendo aplicados ou utilizados dentro da empresa. Onde que eu posso utilizar recursos? Nos estoques de mercadorias, que eu posso aplicar recursos de terceiros ou dos proprietários em estoque. Posso aplicar em bens, posso aplicar em aplicações financeiras e em contas a receber. Aqueles valores que eu tenho que receber de possíveis clientes ou de clientes, né? Então, essas contas a receber também pode ser aplicado. Como que isso acontece? Eu posso pegar e parcelar para o meu cliente, e aí o que eu vou ter? Ele vai me pagar, eu tenho uma conta a receber, e no caso ali ele vai me pagar de tempo em tempo. Quem acabou arcando em emprestar esse valor para ele foi o proprietário ou a empresa, aí no caso. Exemplo, a empresa inicia suas atividades, normalmente o que ocorre é que os sócios utilizam o dinheiro para a formação dessa empresa. Investe em compra de bens, móveis, equipamentos, deposita algum valor em banco e ainda compra mercadorias para serem vendidas para que tenha seu ganho. Vou abrir uma loja de roupa. Eu vou comprar as roupas lá no Brás e vou vender na região do ABC por um determinado valor lá. Então, o fato de eu ir lá e pagar nas lojas do Brás, eu estou fazendo investimento em mercadorias e vou revender esperando que eu tenha um retorno sobre esse investimento. Então, ali é uma forma de eu estou gerando estoque aí no caso. Ah, Alexandre, eu vou fazer essa loja, eu vou montar um, um lugar para o pessoal ver as roupas, poder, poder ver as roupas que está o mostruário dela. Ah, vou precisar comprar um balcão, um, uma arara ali para poder mostrar, para ficar melhor para o pessoal poder visualizar. Então, eu estou comprando móveis e materiais para poder montar a loja agora física que a pessoa possa visualizar. Então, eu estou investindo e geralmente é quem está iniciando lá que investe com o capital para isso. Ou então, pega de terceiros, ou então pega aquele empréstimo igual da Ruth de ontem não, de terça. Aquele empréstimo a juros zero. Aí é bom, porque só paga o que estava devendo depois, e aí isso já ajuda bastante a empresa. Então, tem situações que acontecem, mas normalmente, se alguém vai abrir empresa pegando dinheiro emprestado no banco, é o que o pessoal fala que não é o ideal, porque ela já começa endividada. Mas agora não, Alexandre, eu fiz uma análise de mercado, eu estou num oceano azul, só tem eu que faz isso lá, mas eu preciso desse dinheiro para poder entrar. Ah, você garante que consegue? Vai embora, vai fundo.
muitas vezes, muitas estruturas, muitas empresas conseguem depois arcar com esse valor, honrar suas obrigações e ali no final falar, não, legal, agora tá indo tranquila. Não tem problema. O maior problema é que às vezes a pessoa compra, ou compra não, né? Pega emprestado o valor de terceiros e não consegue arcar, ou a empresa não cresce como ele tinha imaginado. E aí, primeira lição que a gente tem sobre abertura de empresas. No papel e no Excel, é lindo o negócio. A fórmula funciona, que é uma beleza. Vou dar um exemplo. Alguém aqui pretende fazer o Enem? Só para eu ter uma ideia. Deixa eu ver como que tá. Sim? Não? Olha lá, o Gabriel vai fazer o Enem. A Cibele também. A Ruth não. E o Marcos não. Ana Shirley? Eu já respondi. Então vamos lá. O que acaba acontecendo? A primeira vez que eu estava estudando sobre o Enem, eu olhei lá nos dados do MEC, 8 milhões de alunos prestam o Enem. Nossa, né? Muita gente. Legal. 8 milhões de alunos prestam o Enem, 4,5 não entra na faculdade. Esse era o resultado que eu tinha analisado com base nas matrículas da faculdade. Nossa, que legal. Então, entre 8 milhões e 4,5 não entra na faculdade. Então, significa que desses 8 milhões que fizeram, 4,5 vai fazer de novo, e depois vai fazer de novo, e continua assim até o final. Um amigo meu, Alexandre, você viu esse número? Vi, legal, né? Aí ele, Alexandre, a gente podia vender um preparatório do Enem. Pode, legal, bacana. Vamos vender a quanto? Alexandre, se a gente pegar 1 milhão de alunos a R$ 1, vai dar 1 milhão de reais. Bacana, boa ideia. Gostei do número. No Excel, tudo funciona bonitinho. Você pega lá 1 milhão, coloca 1 milhão de alunos, R$ 1, 1 milhão de reais. Bacana. Só que no dia a dia, não é assim que funciona, não. Por quê? Como que você alcança esse 1 milhão? O que você investe para alcançar esse 1 milhão? Então tem todo esse trabalho atrás que vocês têm que pensar. Então percebe que Excel, papel, eles aceitam qualquer coisa, ele aceita tudo. Mas você tem que analisar o cenário, o ambiente, como que isso está sendo montado. Então, quando nós vamos pensar na abrir a empresa, eu tenho que ver o mercado. Legal, Alexandre, tem 4 milhões de alunos. Quantos estão usando esses recursos ou estão investindo nessa situação? Aí a gente tinha lá um número que 500 mil usava. Que aí eu falo, então, já não é nem 1 milhão que está fazendo, já baixou o número. Quantas empresas estão fazendo isso? Quem são os meus concorrentes? Os seus concorrentes, tal, tal, tal. Quanto tempo está no mercado? 7 anos, 8 anos, 9 anos? Você está começando agora. Então, ou você entra por preço, né? Vocês aprenderam isso em algum lugar? Ou eu entro para quebrar a barreira de preço, ou eu entro com uma barreira de inovação. As duas, em algum lugar, eu tenho que trazer um diferencial para o meu possível cliente. Então, percebam que todas as áreas começam a se juntar. Porque eu falo, olha, vai dar retorno? O número é bonito, mas eu não consigo atender tudo isso. Os recursos necessários para atender 1 milhão de alunos é muito pesado para quem está começando com a empresa, principalmente falando de tecnologia. Então, também não tem tanto recurso assim. A equipe técnica para fazer isso é muito especializada para poder desenvolver. Então, também não tem tanto recurso assim. Você já começou com um monte de obrigação, que você fala, bom, e se eu não conseguir 1 milhão lá? E aí eu já tenho um problema. E aí a gente pensou, discutiu, viu outros métodos, e aí agora hoje funciona de outra forma, mas
O primeiro passo foi olhar o Enem. E depois a gente decidir migrar para outras áreas. Resumo. Passivo representa a origem do dinheiro. Se pode ser dos sócios, então a gente chama de recurso próprio, ou de terceiro. Qual que é o nome que eu falei para vocês anotarem? Passivo. Vou escrever aqui para ajudar vocês. Exigível. Aê, bom. Passivo exigível. Com ele, a gente pode saber se a empresa anda, porque a relação entre a origem e a aplicação dos seus recursos, é possível conhecer a situação patrimonial da empresa, ou seja, a situação do seu relação com o patrimônio. Se ela aplicou corretamente os recursos, se os recursos por parte de terceiros são maiores que os recursos próprios. Sibeli colocou aqui de terceiro, ótimo, Sibeli. Recurso, o passivo exigível são os recursos que terceiros investiram. Patrimônio líquido. É o nome dado à situação líquida da empresa. Pode-se dizer que o patrimônio líquido é o resultado que acontece da soma de bens e direitos menos o total das obrigações. Então, tudo aquilo que eu tenho que produz dinheiro, menos aquilo que eu tenho que pagar. E aí sobra o meu patrimônio líquido. E aí a gente vai verificar se a empresa tem estabilidade. E aí a gente vai analisar a situação patrimonial dela. Então, para saber se ela é estável, nós vamos ver a situação patrimonial dela. E aí eu tenho algumas opções. Ela pode ter uma estabilidade absoluta, uma estabilidade relativa, uma estabilidade nula ou equívoca, uma insolvência relativa, a gente já vai ver o que é isso, e uma insolvência absoluta. Então, estabilidade absoluta. Só ver uma coisa aqui. Fechou. Estabilidade absoluta. Não existe obrigações. Me ouvindo? O ativo total está coberto por recursos próprios. Então, o que significa isso? Tudo que a empresa tem de ativo, ela não tem nada para pagar, não tem obrigação nenhuma para honrar. Espera aí que mudou aqui. Estabilidade relativa. Existem obrigações, então a empresa tem que pagar as obrigações dela. E patrimônio líquido. Só que todas as dívidas têm cobertura de ativos. Então, o que acontece? A empresa tem obrigações para pagar, só que os ativos que ela tem conseguiria pagar essas obrigações. E aí eu tenho um patrimônio líquido que é positivo. Tudo bem? Estabilidade nula ou equívoca. Só existem obrigações, não tem patrimônio líquido e os ativos estão exatamente iguais às dívidas. Ou seja, meu patrimônio líquido é zero. Não sobra nada. Se eu vender tudo que a empresa tem, se eu pagar todos os recursos que ela tem lá para pagar, todos os ativos dela, paga todas as dívidas, as obrigações, mas não sobra nada para ninguém. Então é uma situação de estabilidade nula. E aí o nulo é porque o patrimônio líquido é zero. Insolvência.
o valor das obrigações é maior do que do ativo. Então, a figura do patrimônio líquido é negativo. O que significa isso? O passivo está descoberto, eu tenho mais passivo do que ativo. Meu patrimônio líquido é negativo. Eu fui procurar a insolvência no dicionário. E ele diz assim: condição do que é insolvente. No direito civil, estado do devedor, que não é comerciante, se encontra sem recursos. Ou seja, ele não tem recursos para arcar com as obrigações dele. Esses recursos financeiros ou patrimoniais. Então, ele entra em inadimplência. Ele não vai conseguir pagar. Tá? Então, se eu estou com um patrimônio líquido negativo, essa empresa não está conseguindo cumprir com as suas obrigações. Insolvência absoluta. Não existe ativo e só existe conta para pagar. É um caso raro de chegar, né? Dificilmente você chega nessa situação. Só tem dívidas e os credores não têm possibilidade de receber. O cara, ó, ele está devendo, mas não tem de onde tirar para pagar. Não consegue pagar de jeito nenhum. Então, é uma situação que, se a empresa chegar, já está numa situação muito grave aí. Grave já é a insolvência relativa, que ele ainda consegue pagar alguma coisa. No absoluto, ele não consegue pagar nada. Ficou claro essa diferença? Estabilidade pode ser absoluta. O que significa isso? Não tenho nada para pagar, minha empresa não deve para ninguém, só tem os ativos. Pode ser nula. O que significa? Tudo que eu tenho de passivo, eu tenho de ativo, consigo pagar e zera todo mundo. E eu tenho a relativa. Eu tenho mais ativos do que passivos, e aí eu tenho uma relação entre ativos e passivos. Na insolvência, eu estou devendo, eu não tenho como pagar tudo que eu devo. Então, eu tenho a relativa, uma parte eu consigo pagar, e eu tenho a insolvência absoluta. Não tem de onde tirar para pagar. O caso mais grave, insolvência absoluta. Situações líquidas. Falhou para vocês aí, né? Situações líquidas patrimoniais. A situação líquida patrimonial, a gente vai utilizar como? Somando bens mais direitos e tirando as obrigações. E aí eu tenho a situação líquida patrimonial. Eu posso ter 3 situações aí. Ativo maior que passivo. Então, é uma situação líquida positiva. Nós chamamos isso de uma situação favorável. Ou superavitária. Vou ter um superávit aí. Isso indica que é a situação de normalidade da empresa, já que os bens e direitos superam as obrigações. Significa o quê? Minha empresa tem mais recursos, mais bens e direitos para receber, do que as obrigações para arcar. Ativo menor que passivo. Situação líquida nula ou inexistente. O patrimônio líquido é nulo, quando os ativos e passivos têm o mesmo valor. Essa situação demonstra que todo ativo da empresa está sendo financiado com recursos terceiros. Tudo que a empresa tem tem que pagar lá para terceiros. E tende a acender o sinal de alerta para a empresa. Pode entrar em dificuldades para cumprir suas obrigações. Então ela está tá em situação líquida nula. Eu tenho um problema que significa que tudo que está entrando está indo para pagar a conta. E o ativo igual ao passivo é a situação líquida nula ali, que eu não tenho, que o número de... O patrimônio líquido é igual ao número de ativos menos número de obrigações dá zero. Então, eu tenho ali toda a situação nula.
Variações patrimoniais. Nas variações patrimoniais, tudo que pode mudar o patrimônio da empresa. Fatos administrativos ou fatos contábeis, que são ações que vão provocar alguma variação. Quais são os fatos que podem ocorrer? Ele depende do tipo de variação, mas eles podem ser permutativos, modificativos ou mistos. Então vamos ver o que é cada um deles. Fatos permutativos, também chamados de compensativos, são os que trazem variações do ponto de vista específico sem alterar a situação líquida do patrimônio. Ele pode ocorrer permutações entre os componentes ativos ou do passivo e ainda compensação entre componentes do ativo e do passivo. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos lá, recebimento de duplicata. Recebi uma duplicata. Essa operação vai ter uma diminuição do ativo. Por quê? Aquele crédito do patrimônio sobre o título, né, aquele valor a receber, ele vai sair, ele vai embora. Eu recebi a duplicata, ele zera. E aí, só que eu vou adicionar um valor no ativo pela entrada de dinheiro. Então, o que aconteceu aí? Uma permuta. Reduziu o valor a receber e eu adicionei isso no caixa, com o dinheiro que eu recebi. Então, não tem alteração na situação líquida do patrimônio. Só foi feita uma permutação dos elementos ali. Então, tirei do contas a receber ali, do promissório a receber, saiu dele, era um direito, ele ficou zerado. E foi para, por exemplo, para o caixa. Eu recebi esse dinheiro e foi para o caixa. Então, houve uma permuta entre os elementos. Fatos modificativos produzem alterações na situação líquida do patrimônio. Pode diminuir ou aumentar. Diminuição. Quando um bem é consumido ou quando há gastos ou despesas decorrentes de atividade econômica. Por exemplo, aluguel, impostos, outros gastos que não tem como recuperar. Vai e não volta. Aumento do patrimônio líquido. Quando eu tenho receita. Recebimento de importância pelo serviço que a gente presta, juros de capitais aplicados, desconto obtido com pagamento. Essa semana eu tive que renovar a hospedagem. E estava me incomodando. Estava lá, eu falei, eu vou ter que renovar e vai ser 4 mil no ano para renovar esse negócio. Tá muito caro. Vou mudar de hospedagem, né? Já estou pensando todo o trabalho que vai dar para mudar tudo. Aí não, peraí. Entrei em contato com a empresa. É o seguinte. Estou com o valor aqui para receber a fatura de renovação. Tem alguma coisa que eu posso fazer para reduzir esse valor? Estava interessado no negócio. Alexandre, você pode fazer o seguinte. Em vez de você pagar os 4 mil, eu te dou 1.000 de desconto, só que você tem que fazer um upgrade de plano. Só que o upgrade de plano no contrato que eu tenho, eu fico 1 ano nesse upgrade e eu posso voltar, né? Então, no final das contas, não fiz upgrade nenhum. Pode, tá bom. Então tá. Fui lá, fiz o coisa. O que aconteceu? Eu consigo um desconto de R$ 1.000, que vai ser que eu teria que pagar de qualquer jeito com o serviço. Então, é uma forma da gente ter um fato modificativo. Eu preciso contratar esse fornecedor, só que, de qualquer forma, o valor ia ser 4 mil e pouco, eu consegui baixar isso para 2.999. Então, são coisas que a gente consegue utilizando aí a questão de conversar
Tem vezes que a gente fala assim, não vou nem ligar lá para ver. Às vezes você liga para o cara, só de você perguntar, o cara já te dá uma resposta. Então, fatos modificativos. Tem fatos que diminuem ou que aumentam, conforme determina a diminuição ou aumento da situação líquida. Nessa situação, então, eu tive um aumento da situação líquida. Por quê? Nesse ano, eu não tenho que pagar R$ 1.000 a mais do... 1.000 não, 1.300 a mais da hospedagem. E a empresa continua rodando com o serviço que ela presta. Ao contrário agora, eu fiz o upgrade porque a minha empresa necessita atender mais clientes e precisa de mais recursos ali. Então, eu fiz o upgrade e vou pagar 5.100. Então, é um fato modificativo que vai diminuir o meu patrimônio líquido. Por quê? Porque eu vou ter que pagar mais para poder atender os meus clientes. Perceberam a diferença? Ficou claro? Beleza, Gabriel? Mandaram aqui, mas foi no técnico ou foi... Não sei. Ótimo, Ruth. Beleza. Marcos, Ana, Cibele. Ok. Beleza, ótimo, Marcos. Fatos modificativos diminutivos. Pagamento da despesa traz diminuição de ativo, pois a saída de dinheiro correspondente à entrada de outro valor. Tá? Aquele caso que eu expliquei. Se eu fizesse um upgrade e pagar 5.000, estou pagando mais do que os valores dos 4 que eu pagaria antes, estou tendo uma diminuição do meu ativo. Vou ter que arcar com esse valor. E os aumentativos, recebimento de juros de aplicação, atraso ou pelo atraso de devedores, pagamento de títulos, ou até mesmo desconto em serviço. Nesse caso, desconto de serviço, o exemplo lá que teve um desconto de R$ 1.000, eu estou aumentando o patrimônio líquido, uma vez que eu diminuí esse passivo que eu teria que pagar. Essa obrigação, né? Mistos e compostos. São os que conjugam a permutação ou a compensação de valores com modificação na situação líquida. Então, ele tem que fazer permuta e modificar o valor, patrimônio líquido da mesma forma, junto. Então, um exemplo aqui. Permutação aumentativa de ativo. Aumento da situação líquida do patrimônio. Venda de mercadorias com lucro. Já tivemos a ocasião de dizer, é a principal fonte de renda da empresa. Então, comprou a roupa lá por R$ 30. Veio aqui e vendeu para o cliente a 50. Está tendo lucro em cima da venda. Então, é uma permutação. Saiu o dinheiro para investir, entra como mercadoria, permuta, e o que o cliente paga mais é lucro, caixa. E ele aumenta seu patrimônio líquido. Tudo bem? De novo, comprei lá no Brasa Roupa. Essa roupa, eu cobrei lá por R$ 20. Vendi por 50. Então, eu investi, paguei lá R$ 20 lá para a loja, para o fornecedor. Então, ela saiu, era recurso em caixa, virou investimento em mercadoria. Investi em estoque. No momento que eu vendo por R$ 50, eu estou aumentando o meu patrimônio em 30. Por quê? Aqueles R$ 20 virou dinheiro em caixa, saiu do estoque, virou dinheiro em caixa, e veio mais 30 junto. Então, eu aumentei o meu patrimônio. Deixa eu ver se por certinho vai. Saiu 20. Saiu do caixa. Saiu do meu ativo.
Só que como eu usei 20 para comprar em mercadoria, ele virou estoque. Então, caixa tinha 20, ficou menos 20 aqui. No meu estoque, eu comprei a mercadoria lá e ela virou no meu estoque R$ 20 positivo. E agora, quando eu faço a venda por 50, eu estou ganhando. Esse estoque vai ficar menos 20, porque a peça saiu daqui. Só que entra em caixa os 50. O que aconteceu com o patrimônio aqui? Meu patrimônio aumentou. Meu patrimônio aumentando, então ele teve uma mudança aumentativa no ativo. Qual que é a grande vantagem? Consegui aumentar o ativo e fiz as permutas. Era caixa, virou estoque, saiu do estoque e virou caixa de volta. Melhorou agora? Rabiscando ali, deu certo? Ótimo, Marcos. Obrigado. Se a mercadoria custou 10, foi vendida por 12, produz lucro de 2, houve com essa operação a modificação no ativo e diminuição de 10 com a saída da mercadoria. Aumento de 12 com a entrada de dinheiro em caixa. É a mesma coisa, só que eu mudei o valor de 20 para 50. Bom, agora é a parte boa. Vou validar o que a gente viu até aqui. Deixa eu colocar no chat para vocês. Pessoal, responde o Kahoot. Vocês vão responder o Kahoot e volta para cá. Então, eu vou colocar aqui o link do Kahoot. Não foi? Ah, foi. Pronto. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Entra no Kahoot, responde lá as questões, e aí vocês voltam para cá para a gente poder fazer a correção. Combinado? Sibeli, digita um número para mim aí. 15? Perfeito. 15 minutos está ótimo. Eu ia falar 15 segundos, mas não tem nenhuma pergunta que eu deixei 15 segundos, né? Então vai lá, pessoal. 15 minutinhos, vocês voltam para cá. Ah, eu sei. Por isso que a gente pergunta uma vez só. Não... Assim que vocês voltarem, coloca para mim que acabou, tá? Talvez dê para olhar aqui. Peraí. Create. Vamos ver se vai.
Prof, Oi? acertei todos. Eu vi, parabéns. 5.308. Errou 3, Gabriel. 2.856. Não, fica chateado não. Vou contar um segredo para vocês. O melhor lugar para errar é aqui. Agora. Porque se você errar na empresa, não tem jeito. Se errar lá na empresa, aí não tem como. Diria um antigo chefe meu. Cabeças rolam. Eu sei que para todo mundo. Se eu quisesse que mostrasse, eu deixava. É chato. É só clicar no link de novo. Você clica no link de novo, você vai fazendo várias vezes. Deixa eu ver como está aqui. Vamos. Ruth, Ana Shirley, Marcos. Se voltar, só me dá um toque. Ah, não, tranquilo, Marcos. Vai ficar aberto até domingo, tá? Ruth 933. Ainda não acabou. Beleza, Ruth? Então vamos lá. Foi bem? Quatro mil oitocentos e 4.813. Foi bem, sim. Então vamos ver o que vocês responderam aqui mesmo. Tem 4 questões lá de verdadeiro ou falso. Todas elas são verdadeiras.
Então, as 4 questões que está como verdadeiro ou falso são verdadeiras. As obrigações, a situação líquida positiva é aquela em que situação líquida positiva é aquela em que? Qual é a alternativa correta aí? Sibeli A. Ruth C. Gabriel? Gabriel C também? Ana? Sibeli mudou para C? Então vamos lá. A alternativa correta é a alternativa C. Os bens e direitos são maiores do que as obrigações. E aí, posso olhar isso aqui. Ó. Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Vou reescrever essa expressão. Patrimônio líquido é igual ativo menos passivo. Olha lá o que acontece. O ativo, que são bens e direitos, para o patrimônio ser positivo, né, tem que ser maior que as obrigações. As obrigações nós chamamos de passivo. Tudo bem? Então, parabéns. Acertaram direitinho. Deu tempo de mudar. Os recursos de terceiros são representados pelo capital, pelo ativo, pelo passivo exigível, pelo patrimônio líquido ou pelos sócios? Ruth C, Sibeli C, Gabriel C. Essa não vou nem comentar. Tá certinho. Pelo passivo exigível. Passivo exigível é quando eu pego valores emprestados de terceiros para a empresa. Parabéns, todos acertaram. Terceira. Pode-se definir como recursos próprios da empresa. Gabriel E, fornecedores, governo, bancos, funcionários, sócios. Muito bom. Pelos sócios. Esse é o recurso próprio das empresas. Tudo bem? Facinho? Fala que você terminou nota 10. Diante do exposto até aqui, é mais interessante para a empresa ter mais origens ou mais aplicações? E justifiquem, né? Por quê? O que vocês acham? Tá bom? Pessoal, nesse Dia dos Professores, agradeço os parabéns de vocês, mas tem uma coisa que eu precisava falar para vocês que tem que dizer.
Não adianta nada ser professor se eu não aprender com vocês também. Então, e a cada dia que passa, cada aula que a gente faz junto, eu aprendo muito com vocês. Então, dessa forma, parabenizo todos vocês por me ensinarem o tempo inteiro e serem os meus professores também. Então, muito obrigado. Parabéns para vocês. E que vocês continuem com essa garra, buscando esse resultado, que vocês fazem a mudança da vida de muitas pessoas. Tá bom? Muito obrigado e parabéns para vocês também. Olha, fiz todo mundo chorar. O Francisco entrou agora, depois que eu já falei. Tudo bem até aí, pessoal? Eu que agradeço, Ruth. Obrigado. Tranquilo, Gabriel. Aliás, eu não vi o ranking. O ranking eu compartilho com vocês lá na frente. Obrigado, Sibeli. Tudo certo? Amanhã, aula com o professor Daniel Martim. Francisco, algum recado? Nenhum recado. Boa noite, muito obrigado pelo carinho de vocês. Tenham um bom descanso, retornem para casa agora com segurança e descansem até amanhã, tá bom? Tchau, gente. Boa Até amanhã. noite. Tchau, tchau, pessoal.